Salve, amigos do rádio, amantes da radiofonia. Estamos começando mais um podcast TCM Memória do Rádio. Um abraço para você, obrigado por estar conosco aqui no nosso projeto. Segundo podcast aqui com os nossos convidados, e hoje temos aí dois convidados muito interessantes, dois nomes fortes da radiofonia em Mossoró, no Rio Grande do Norte, né? Eles que dominam os horários da manhã, são concorrentes, mas a relação pessoal é muito boa. A concorrência fica só no âmbito profissional. Fora do estúdio, a relação é de extremo coleguismo e amizade entre esses monstros que estarão hoje aqui. Bom, vamos conversar com José Maria Nobre de Medeiros e Francisco Gilson Alves Cardoso, J. Nobre e Gilson Cardoso. Bem-vindos. Muito obrigado. Maravilha. Muito obrigado. É uma oportunidade para a gente falar um pouco aqui do rádio, não é verdade, Gilson? Falar do rádio é algo assim, é como falar do amor à sua vida, né? É muito bacana. E nós estamos aqui para contar um pouco dessa história, claro, voltando aqui para a nossa querida Mossoró, que nesses 100 anos de rádio está aí no ar desde 1950, através da difusora. 73 anos de rádio em Mossoró. É uma história, né? J. Nobre tem quarentinha de rádio já, 40 anos, e Gilson tem 30. Eu comecei em 1984, por aí, né? Em 84. 84 vai fazer 40 na anos. Libertadora, na Rádio Libertadora. Olha só, Depois, vamos arrastar a história daqui a pouco. Interessante que os dois começaram na Libertadora, porque eu também, né? Também, a Libertadora gerou muitos nomes, né? Promoveu muitos nomes no rádio local, e a gente vai tocar nesse assunto. Agora, antes, Jota, o rádio tem muito Jota, né? O rádio tem J. Nobre, J. Regis, J. Belmont e outros Jotas, se você puder lembrar. Eu queria saber... J. Gomes, saudoso J. Gomes. J. Gomes, passagem importante no rádio daqui, do estado, na TV. Como é que surgiu o seu J, hein? Como é que você foi abreviado? Por quem? Porque geralmente era dessa forma mesmo, né? Quem era José se tornava J, João J, né? E já tinha muitos Jotas, como era o caso de J. Belmont, como você falou aí, o J. Regis. Isso. No passado teve J. Batista na difusora. J. Batista, J. Barbosa, J. Barbosa. Perfeito. Muitos Jotas. E eu acabei indo para Tapuio e... J. Pereira. J. Pereira, é verdade, sim. Era uma tradição. Acho que o nome que teve mais o maior nome, o mais usual do rádio foi J. E mesmo. o saudoso Cabi da Costa Lima ainda dizia J. Cristo. Ele falava muito, na verdade, Gilson? J. Cristo, mas baseado em quê? Não, ele dizia o camarada... O Jesus, ele botava o J. Ele botava o J, Jesus, J. Cristo. O Cabi era espirituoso, né? É verdade. Mas esse seu J surgiu já em... Você é de Correios Novos, né? Não, sou de Mossoró. De Currais Novos é um amigo Regis, J. Regis. Regis. João Maria Regis. Pois é, eu tô sabendo agora. João Maria Regis, J. Regis. Ele é Currais Novos. Meus pais são de Siridó, lá de Florânia, da mesma região. Pertinho ali entre São Vicente e Currais Novos. É verdade. E seu começo no rádio foi pela Libertadora? Como é que foi? Na verdade, eu comecei levando, a gente chamava notinhas do amadorismo, para a resenha esportiva que era da Tapuio. Hoje é RPC, né? Rede Potiguar de Comunicação, onde eu apresento o programa agora pela manhã, mas a gente levava umas notinhas do esporte amador, principalmente futebol, né? Você era peru de rádio também. Com certeza. Aí ia num bairro, ia no outro, a pé, de bicicleta, de coletivo, de todo jeito. Uhum. Faltando 5 minutos para acabar a resenha do meu dia, quem lia as notinhas era J. Gomes. Olha só. E chegou um dia em que Evaristo disse: amanhã você vai ler. E quando ele dizia isso, sempre eu adiava, botava para o outro dia. Nervoso. Nervoso, é verdade. Fantástico. Mas quem lhe deu a alcunha de J. Nobre? Foi você mesmo que criou? Foi eu mesmo. Eu coloquei agora J. Nobre. E você, Gilson, nesses anos 80 aí? Olha, era anos 80, né? Não, 93, anos 90, início dos anos 90. Que você entrou no rádio. Sim. Mas antes você já ouvia as rádios de Mossoró? Sim, sempre. Eu sou ouvinte de rádio desde de criança, ouvia o Cabi, ouvia Evaristo. Mossoró tinha um locutor, acho que, não sei se Jota chegou a trabalhar com ele, Jomar Valença era a minha grande inspiração. De Curitiba. Vamos ter aqui no Surpresa, você vai participar do programa. Fazia, do podcast. Ele fazia na Libertadora,
E interessante, eu e Jota temos umas particularidades. Jota é baraulense, vascaíno, nasceu na Boa Vista e começou na Libertadores. E eu tô junto com ele aí tudo aí. Estamos juntos hoje, né? É interessante o que você está falando, porque em princípio viria um outro convidado aqui na nossa agenda. A gente estava marcando com você com outro e deu que nos nossos alinhamentos caiu J. Nobre aqui com você. Incrível isso. Né? E outra, comecei também no esporte amador na Rádio Libertadora. Tinha um programa aos sábados, Esporte Montagem, que era voltado para o esporte amador da cidade. Né? Totalmente voltado para o esporte amador. E eu lia a relação dos árbitros que iriam atuar no futebol amador no dia seguinte, no domingo, né? Uhum. E aí, cara, eu tinha tanta vontade de falar que eu lia umas 3 vezes durante o programa, sabe? Já você não tinha timidez que ele tinha no início, não, né? Você já ia para o microfone. É porque eu tinha tido uma passagem rápida, assim, por carro de som e eu muito novo, assim, com 12, 13 anos, eu fiz parte eu fui evangélico por muito tempo. Sim. E a igreja dava oportunidade. Eu me apresentava muito na igreja, tal, e tudo isso foi me deixando à vontade. Você falou em Jomar Valença, vocês têm uma ligação do início da carreira com a Rádio Libertadora. Queria saber de vocês dois, é verdade que a Rádio Libertadora, no início dos anos 80, na direção de Milton Marques, que é o presidente do grupo aqui, TCM, realmente foi o momento em que ela suplantou a hegemonia da até então radiodifusora? Disparadamente era a maior audiência. Conta aí pra gente. Tinha uma equipe muito forte. Tinha Jomar Valença, tinha nas reportagens Paulo Wagner, do saudoso Paulo Wagner. Acho que o Alcivan Vilar, que hoje é da casa, que estava surgindo também naquela época. Vai ter um podcast com ele também. Ele Zé Antônio, do Policial. Tinha também na equipe o Gilson. Nazareno Martins, que marcou época no rádio Mossoró. Um programa de Olho na Cidade, era um programa policial que tem uma audiência muito grande. E que vinha da radiodifusora, né? É verdade. Da difusora também. A equipe era muito forte, era muito boa. Tinha o departamento esportivo também. Enfim, ela preenchia todos os requisitos para ser líder de audiência. Ela tinha realmente toda uma equipe. E tinha inovações tecnológicas também, né? Para a época tinha, com Rede Tropical na época. Interessante. Mossoró tinha um comunicador que hoje a conversa ainda faz parte de um grupo. Silvio Filho foi um dos maiores comunicadores que essa cidade já teve, né? Foi de lá também. Silvio era o locutor da manhã da rádio difusora, uma audiência fantástica. Não se tinha FM naquele tempo, o AM tocava muita música e tal, as trilhas sonoras de novelas eram um sucesso fantástico. E Silvio Filho comandava o horário da manhã. E foi quando surge, aí eu estou falando da condição de ouvinte, né? Porque eu acompanhava, como amante do rádio, eu acompanhava. E surge a Rádio Libertadora com a difusora no auge, correndo em faixa própria, sozinha, bem dizer, né? Sem nenhum menosprezo às outras emissoras, mas a liderança era uma coisa absoluta da difusora. E aí surge a Libertadora com o doutor Milton Marques, saudosa memória, que dá uma levantada, dá um up no rádio Mossoró, que é uma coisa fantástica, cara. Né? Eu morava na Boa Vista, eu lembro que vinha aquelas passeios ciclísticos da Libertadores, distribuindo camisetas, bonés. Verão em Tibau, né? Era coisa eu entrevistei Jomar Valença e ele me deu para o nosso livro aí que a gente vai lançar, Memórias do Rádio Mossoró, ele me deu alguns depoimentos interessantes sobre a presença do Dr. Milton naquela oportunidade dentro da difusora, aliás, da Libertadora. Ele disse que Dr. Milton ficava até 3h30 da manhã acompanhando as gravações dos jingles lá, das vinhetas, as coisas plásticas. E perguntava, Jomar, tá faltando o quê, meu filho? O que é que você está precisando? Ele disse, Jomar me falou que um dia ele disse, Jomar, o verão de Tibau, será que um helicóptero para a gente fazer a promoção com o nome da rádio não seria interessante? A gente imagina a visão do cara na época. E no birô dele, você viu, Gil, 3, 4 rádios, eram ligados na Rural, ele era apaixonado. Um outro na difusora e um outro na Tapuio, que ele queria ouvir o que as outras estavam dizendo para se basear, né? E era um diretor, comparando com os diretores de rádio, Ângelo Augusto, sim, que foi da Rádio Difusora, que na minha opinião foi um dos melhores diretores, como também Dr. Milton. Perfeito. E praticamente na mesma época. Perfeito, perfeito. Bom, a gente vai ter aqui a pouco umas passagens aí do tempo em relação a esse período, o auge da Libertadora dos anos 80. J. Nobre, você criou o Clube dos Cafonas, não foi? Não? Clube dos Cafonas... J. Pereira... Começa com J. Pereira. Pouco atrás ainda, eu acho. Orlando Pérez esteve, mas foi muito antes. Teve J. Pereira também, teve
O próprio José Antônio apresentou o Clube dos Cafonas. Você já pegou o barco Eu andando? apresentei um período, mais ou menos 6 meses, do Clube dos Cafonas. Se identificava? Eu cheguei como repórter, aliás, como apresentador do Clube dos Cafonas. Mas o que eu queria mesmo era entrar como repórter. Sei. E quando surgiu a oportunidade, eu digo, é por aqui. Você se identifica com essa... Você é um cara que tem um trabalho da prestação de serviço, você é muito atuante nisso no rádio. O rádio é uma das características do rádio, né? A prestação de serviço. Com certeza. A comunicação direta com as pessoas, com a dona de casa. Como você gosta dessa atividade, né? Te identifica com isso mais do que a atuação de repórter, por exemplo? Eu sempre digo que em todo esse período, nesse tempo de rádio, eu digo isso lá em casa, quando eu estou num almoço com os filhos, com a família, com amigos, eu digo, olha, em todo esse tempo de rádio, eu nunca trabalhei. Olha só. Eu digo, eu fui só me divertir, porque eu faço o que eu gosto. Eu digo maravilha. sempre isso, pode acreditar, eu digo isso sem Você todo dia está motivado? todos os dias. Cada dia que eu chego, eu sou motivado. Todo santo Parabéns, dia. cara. Você realmente é um nome do rádio Muito obrigado. moçoroense do Rio Grande do Norte. Não é à toa que você está aqui conosco. Muito obrigado. E vai estar também presente no nosso livro Memórias do Rádio. Viu? Que bom. Com certeza, justa homenagem. Justão, as FMs aí que entraram nos anos 80, que pegar o gancho aqui com o J. Nobre também, suplantou a audiência dos AM naquele momento, das AMs naquele momento. Vamos falar então da 93, que no início foi 94. Né? Isso. Eu sou testemunha desse período aí, de ter vivenciado isso. 1988, né? Não, mas eu quero falar da disputa direto do AM e do FM, que hoje já não existe, né? Hoje a gente já com essa migração, não vai existir mais AM e FM. Cada rádio vai ter seu segmento, o All News, o adulto, o pop, a rádio popular, como o grupo aqui tem, e aí vai. Mas eu vi um momento interessante, e Jota estava lá conosco. Isso nos anos 90, né? Que foi essa briga, né? 96. As FMs em ascensão. Isso. E era o início para Mossoró, né? Nós ouvíamos rádios FMs em Fortaleza. Mas vem cá, é onde eu quero chegar. Jota foi nosso repórter na rádio difusora. E eu lembro que nós fazíamos pesquisas quase que mensais. E a gente pegava alguma coisa da prefeitura naquela época. Nilo Santos era secretário de comunicação e ele sempre passava uns números para a gente. E eu fazia o programa da manhã na Rádio Difusora, né? Programa Gilson Cardoso. E tive o prazer de ter Jota como um colaborador desse programa, porque ele era um repórter, estava na rua e tal. E eu via as pesquisas, cara, mas era uma coisa impressionante, né? Pela manhã, Jorge Wagner fazia o Oberdan Silva fazia na 93 e o Hélito fazia na 105. Bom, audiência. Quando chegava a audiência, qual a rádio uma audiência? E dava 94 com 32 e a segunda, a difusora, vinha com 30, né? 31. Só que quando fazia por horário, o horário da manhã do rádio, passava, da difusora, liderava. A difusora ganhava. Porém, quando chegava à tarde, o Forrozão, ele tinha uma audiência que suplantava o restante da programação do AM, entendeu? Então, foi um período que eu vi o rádio AM bem próximo do FM. Eu vi assistindo isso. Depois, eu fui para a FM e vi algumas pesquisas, já estava mais... Porque o rádio FM começou a ficar parecido com a AM, então as pessoas não tinham mais essa distinção de ouvir AM, ouvir FM. Para elas, estava ouvindo rádio. Mas você passou 15 anos, não foi, na 93? 15 anos na 93. Você acha que sua imagem ficou muito vinculada com a Rádio 93, apesar de hoje você estar noutra FM? O que é que você pensa disso? É porque a exposição na 93 foi Afinal, maior. São 15 anos. Exato. E teve a força das mídias sociais, que na difusora eu não vivi isso, né? Na difusora, acho que Jota recorda bem disso. A gente, como afiliada, como ligada ao grupo da Inter TV, da Cabugi na época, toda semana o nosso programa estava na Cabugi. Marco Bezerra, o repórter de rede aqui, e toda semana tinha alguma coisa do programa Gilson Cardoso no RNTV. Por quê? Porque naquela época... Sempre divulgava, né? Porque naquela época a gente fazia encontros de famílias, que hoje as redes sociais né? Fazíamos campanha da rua ficar cheia, né, Jota? Com certeza, é verdade. A fila de gente ali em Zé Agostinho, nos Pereiros, para pegar alimentos. Isso. Sim, era muito comum essas campanhas, né? E a Cabugi dava
botava isso, tanto a Tribuna do Norte fazia, com Paulo Procópio, que na era o jornalista aqui da sucursal, e o Marcos Bezerra na Inter TV. Então, toda semana a difusora estava no RNTV. Pelo menos um dia na semana. E também tinha uma equipe muito boa. A equipe era grande, era muito boa. Tássio, eu abri o programa, você imagina você abrir um programa, você ter 5 repórteres. Eu tenho um girando, né? Eu tenho um repórter Fantástico, policial, né? Que era Zé Antônio, J. Nobre fazia Cidade, Elisângela Moura, que está na casa, Sim. hoje aqui TCM, fazia Cidade, Adriana Mendes da redação, o Formigão, patrulheiro de saudosa memória, das BRs. Das BRs, era eu tinha verdade. tudo. Ainda tinha o Scarlac fazendo política. Muito dinamismo. E ainda tinha Glaí Abreu, que entrava também na programação, dentro do programa, né? Cara, eu não tocava uma música. Parênteses, a Glaí Abreu que foi a primeira jornalista formada, a mulher, a primeira jornalista. né, atuar no Rádio Jornalismo de Mossoró. Registro aqui, né? Isso. Então, eu não A Glaí, tocava se não uma me engano, música. é Meri, os dois. O saudoso é Meri também. E Emery também. Não, Emery não tinha É outra curso de formatura. jornalismo. Não tinha, né? Não tinha curso de jornalismo. Salvo engano, é letras, algo assim. Ou economia, uma coisa assim. Mas fantástico. Vocês acham que dá, mas ainda não dá mais para fazer o rádio como já foi, não, né? Hein? Rapaz, Não eu dá acho mais, que dá, sabe por quê? Porque Dá. existe um modelo no Rio de Janeiro que tem uma boa parcela de audiência, que é a Tupi FM. E as redes sociais, na minha concepção, Sim. elas melhorou muito para o rádio. Eu falo em relação ao Gilson do FM, eu falo em relação ao rádio AM. Por exemplo, eu sou de um tempo que se tivesse um problema no telefone, do fixo, para o ouvinte ligar, não tinha mais como ter participação popular. Hoje você manda um áudio, você manda uma mensagem, não é Sim, verdade, Gilson? instantânea. Na Exato. mesma hora. Hoje melhorou. Melhorou, mas melhorou muito evidentemente que tem fake news. O popular mentira, né, Gilson? Sempre teve, de outras formas, né? Mas No passado. O veículo convencional é o que tem credibilidade ainda, Agora, né? com um detalhe também, Gilson, eu digo muito isso. Na época, você chegava com uma revista, muitas vezes uma revista Veja, ou um jornal que circulava, não todo dia, não tinha o Globo, todos os dias aqui. O Globo, as notícias de hoje, você tinha que atualizar daqui a 3 dias, né? Você atualizava aquela notícia. Só que a turma que começou nessa época, não desmerecendo, porque cada época é uma época, cada época é uma história diferente, evidentemente. Cada um vai ter que se adaptar ao seu momento. Mas naquele tempo, pelo menos quando a gente começou no rádio, se não tivesse... Hoje em dia, se você chegar e não tiver internet, tem comunicador que não tem mais nada. É verdade. Se você chegar, não tem internet, pronto, já naquela época não, a gente tinha que levar então, a internet, de certo modo, a sua visão é positiva, melhorou muito para o rádio, consideravelmente. mas ela tirou essa parte da criatividade de alguns comunicadores. É verdade, tirou. Talvez. Está servindo de muleta, né? Especificamente para muita gente aí hoje no rádio. Quando comecei Agora tem... Não, pode falar. Já chega sabendo que vai ter tudo ali, se não tiver. É mais interessante, o comunicador, e aí eu sempre cobrei e incentivava os meus colegas, porque eu ouvia de Rui Maurício o seguinte: Rui Maurício foi um dos grandes professores do rádio que eu tive, um dos grandes motivadores da nossa carreira. Saudoso Rui Maurício. E ele dizia o seguinte: você tem que ler tudo, até o que não lhe interessa, cara. Pega um jornal e lê a coluna social, de repente tem alguém muito importante da cidade que está aniversariando e você precisa saber que essa pessoa está aniversariando. Verdade. Leia, não gosto disso, leia polícia, esporte, para quando você entrar no ar, alguém Lê abordar qualquer alta, assunto. Falando, Não, mas quando falando. E para ter conhecimento da coisa, Sim. quando entrar alguém Pra no estar ar atualizado, com você, né? se atualizar. Para estar atualizado. Porque tem cara que eu trabalhei em rádio, não vou dizer aqui por questões éticas, mas quando chegava alguém famoso, liga para Gilson aqui que não... O cara não vai entrevistar, não, tá com medo. Quer dizer, o cara famoso é melhor ainda de entrevistar tão desconhecido. Não tinha conteúdo para fazer entrevista. Sim. E o difícil de entrevistar deve ser alguém desconhecido, mas alguém famoso é a coisa mais fácil do mundo de entrevistar. E hoje para pesquisar na internet, hein? Beleza. Sabe tudo rapidinho. Quem foi a sua inspiração de rádio, Gilson? Eu morei durante 2 anos em São Paulo, de 87 a 90, uns 3 anos assim, e foi Emílio Surita. Sim. E eu tive a oportunidade de dizer isso para ele. Pânico, né? Mas Emílio fazia o programa da manhã, como eu faço, na Jovem Pan. Na Jovem Pan.
fazia ele e Mônica Venerable, que eu localizei ela no Instagram, falei isso para ela, que eles foram dos grandes Eu cheguei a ouvir incentivadores. Tina Roma. Tina Não Roma. tinha Tina Roma? Tina Roma mora hoje em Miami, mas faz rádio no Brasil ainda. Isso. Faz de lá, nativa, faz um monte de rádio. Bom, e aí eu vi o casal Emílio Surita e Mônica Venerable, e aí eu trabalhei em um açougue, numa padaria, ficava ouvindo rádio, ouvia mais rádio do que trabalhava. Pois é, até porque não tínhamos essa pulverização de mídias e opções Agora, que temos hoje. O você rádio... imagina, Tassi, quando eu venho de lá para cá, cara, quando eu chego em Mossoró com 2 FM, como é que eu fiquei? Eu fiquei encantado. Louco. Louco para falar, para entrar no ar. Fiquei louco. É. E você, Jotinha, quais foram as suas inspirações pro Olha, rádio? eu ouvia muito, comecei pelo esporte e desde garoto que ia para o Dogrão ver os jogos e eu ficava vidrado mesmo nas reportagens. Eu me espelhei em pessoas aqui mesmo de Mossoró. Por exemplo, eu via lá no Nogueirão fazendo aquelas reportagens, eu mais ou menos com 12, 13 anos de idade, Sim. e já imaginava fazer aquele mesmo trabalho. Eu dizia, um dia eu vou fazer esse mesmo trabalho. Eu olhava as reportagens, observava, ouvia Cabi da Costa Lima, Edmundo Torres, mas eu me inspirei, já sabem quem? Em Patrício de Oliveira. Patrício de Oliveira. Fantástico. Patrício pegava, na época, o jogador, na época que os repórteres entravam em campo, Sim. com aqueles fios que, quando Isso. enganchava, Isso. aí nem ia para um lado nem para o outro. Pegava o atleta, o jogador, o ídolo de cada clube, aqueles clássicos esportivos memoráveis, ele pegava o atleta, saía com ele aqui embaixo do braço e ia para a bancada, assim, ali, saudando o torcedor, e eu ficava olhando, eu achava aquilo fantástico. É, realmente. E quando eu comecei a trabalhar, eu pegava o atleta do mesmo jeito, se esses Gils recorda, Sim. Nonato, Sim. Batata, Sim. os ídolos, e levava para... E ali, quando você levava para arquibancada, você sabia que, no mínimo, alguém ali ou ia aplaudir, ou ia ouvir o que o cara estava dizendo. Aquele retorno era a confirmação da tua audiência. Era a confirmação, Não é isso? Porque eu pedia para gritar o nome do atleta, a torcida respondia. Era o torcedor, não sei, levava e o muito hábito de ao- ouvir rádio no estádio era muito comum. Era né? comum, todo mundo levava o rádio para o estádio. Pois é, nós temos um bloco aqui que é justamente a nostalgia, né? Do tempo, aquele momento em que a gente relembra algumas passagens da nossa carreira, né? Que é justamente trazer aqui algumas imagens, algumas fotografias do que foi o passado, aquele tempo. E você falou do futebol, então nós temos aí até as colaborações que vocês enviaram. Por exemplo, olha o J. Nobre aí, novinho. Primeira reportagem, esse foi o primeiro atleta que eu entrevistei, Zé Augusto. Olha aí, O marcante. cara jogava demais. Isso Sabe aí... quem é esse rapazinho que está ali, esse gandula ali? Não. Alemão da toda tinta. Ainda saiu a publicidade. Alemão. Boa. Você não perde, Você né? estava com 19 anos aí, J. Nobre? 1985, 20 anos. 20 anos, 20 olha aí. anos. Muito bem, a primeira entrevista Primeira de campo. entrevista. O Potiguar ganhou do Barão por 2-0, o primeiro clássico. Muito bem, vamos à Cabi da Costa Lima que me colocou para trabalhar nesse jogo. Quem era a equipe com você aí? Era Cabi, Era narrando? Cabi da Costa Lima, Patrícia Oliveira. Não, foi da Tapuio nessa época. Era. Não Evaristo, lembro. Não. Só sei que era Cabi o Se narrador. lembrar, você diz aí mais à frente. Vamos passar a próxima aí, Thiago, Marcelo. E aí, ó. Aí o Machadão, né? Aí 1985. Olha Eu só. trabalhava em Natal, era repórter do América, e foi um clássico América e ABC, esse jogador é Capanema. Capanema. Do Pará, lá do Pará. Pô, muito bem. Uma próxima. Aí, é o mesmo Esse aí jogo, é o mesmo né? jogo, é o mesmo clássico, jogo. é o Mesmo mesmo jogo. clássico. Tá a cara do Ramon aí, né? Você sabe quem fez essa foto, não? Quem foi que fez? Você sabe, tem ideia ou não? Lembra não? né? Sei, Foto pra posteridade. aí. sei quem fez a foto, não me lembro o nome, mas conheço a pessoa. Era um fotógrafo Era. de jornal? Enfim. Não era do jornal, porque nessa época tinha muitos fotógrafos lá, inclusive tinha um que foi até candidato a deputado estadual, Adeodato. Isso pra você era a realização do sonho, né? Oh. Tava Com cobrindo o certeza. Nogueirão, 20 Aí, anos. aí foi do estádio, na época era o... Castelão. Castelão. É o Castelão. Aí já era o João Cláudio de Vasconcelos Machado Machadão. Já era Machadão, Já era o aí? Machadão. Ah, tá. É.
Mas antes era o Castelão. Castelão. Vamos à próxima aí, pessoal. Vamos ver aí. Boa. Pronto, Vixe, chegou o Gil. franja é essa aí, hein? Rapaz, essa foto aqui, a gente tentou dar uma melhorada aqui, mas tá aí o Gilson aí um pouco mais cheinho na época, em 2002 aí, né? 2001? Não, aí deve ser 2000. 99. Né? 90, eu lembro que, modéstia à parte, essa ideia quem teve fui eu de colocar o estúdio da difusora, era muito escuro, né? E eu falei com o nosso diretor na época, Júnior Prachetes, para colocar um banner atrás e tal. E a gente teve essa época. Jota estava nessa época. E essa logo aí é do Sistema Cabugi, Sistema Cabugi Cabugi, do Norte. Isso. Lá da sua região central aí. O pessoal lá Você de conhece Egito. essa serra como ninguém? Conheço. Aí eu já subi duas Então, vezes. cara, isso aí... Cabugi. Então, Fala. isso aí é Esse 99. era o momento da briga com as FMs, né? O programa Gilson Cardoso. Olha a cadeira lá. Você brigava com quem na Tapuio nessa época, o programa da manhã? Na Tapuio eu não lembro, lembra, cara. não? Era Eu J lembro Nobre, que... Não, eu trabalhava com o Gilson. Jota era repórter. Ô, Gilson, agora a cadeira era fantástica, não era? Rapaz, esse detalhe... Sacanagem. Olha só o estúdio na época como era aí, gente. Rapaz. E na época, J. Regis estava na Libertadora, né? J. Regis estava na Libertadora, uma equipe muito boa com Givanildo Silva e tal, e eu estava lá na difusora. Foi uma época muito boa. E aí foi quando começou a internet, né? E aí quando eu recebi o primeiro e-mail tal, era um negócio de outro mundo, sabe? Aí recebi um e-mail e tal. Que bacana, um e-mail. Agora era muita carta nessa época. Quem tinha um site, hein? A emissora que tinha um site na época. Era luxo, hein? Era vanguarda. Era, com certeza. Vamos à próxima aí, pessoal. Estamos chegando ao finalzinho. Pronto. Sabe quem é esse cara aí, não? Jomar Valença. Isso, aí é Libertadora, né? A foto foi recorte de jornal de época. Grande comunicador da manhã, né? Extraordinário comunicador. Acho que um dos maiores que passou aqui, ele, J. Belmont, Silvio Filho. Eu tenho muito orgulho de ser de Mossoró e fazer o horário da manhã no rádio e saber que esses caras um dia comandaram as manhãs do Rádio Mossorense. E é gente boa ele, eu conversei com ele. Eu acho que ele está trabalhando numa TV lá, ou não? No interior do Paraná, né? A última vez que eu falei com ele, estava na CBN, na capital, e depois tinha ido para o interior. Faz uns 4 anos que eu fiz, uns 2 anos que eu fiz a entrevista. Era no interior do Paraná, não lembro a cidade. Vamos à próxima aqui, onde ele estava. E tem uma outra aí, ó. Mais eles dois. Poxa, cara, Paulo Wagner. Jomar Valença e o saudoso Paulo Wagner, Rádio Libertador aí, anos 80. Cobrindo o desfile. Era muito comum. Eu ainda peguei o final disso aí, os desfiles tanto o 30 de setembro como o 7, as rádios transmitiam como se fosse uma televisão, dando os mínimos detalhes. Era uma coisa. E Paulo Wagner tem histórias interessantes, não tinha? Devia ter aprontado muito Paulo aí já. Wagner, com certeza. Repórter policial, né? Fantástico. Girando a cidade pela Libertadora. É isso aí, são algumas fotos. Poxa, tem mais outra, não? Que emoção aí. Ainda tem mais? Tem não, fechou que aí, né? Bacana, cara, pô. Pois é, gente, são as memórias do rádio de Mossoró que a gente está trazendo aqui no nosso podcast com J. Nobre hoje, com Gilson Cardoso. Segundo podcast aqui com os nossos convidados. Bom demais recebê-los aqui. Estamos chegando ao finalzinho aqui já do nosso podcast. Vamos lembrar uma passagem legal para a gente encerrar aqui com uma pitada de humor, J. Nobre? Diz que você é o craque, Você sabe né? que J. Nobre é que animava a redação da difusora com as suas piadas, suas tiradas. E a gente chegava cedo. Ele é danado. O programa começava às 7h30, a gente ficava ali vizinho à difusora, no café. E Jota era que tem repertório aí para mais 10 podcasts. Dá para fazer um livro só com essas anedotas do rádio. Sim. Eu acho que ele que pautava Cabi, sabe? Cabi escreveu o Mancha. O Mancha. E ele dizia, Jota, escreve o Mancha aí, alguma coisa. Eu criava e entregava para Cabi. Eu tô falando. Mas ninguém sabia quem era que escrevia, não. As pessoas ficavam revoltadas, ele colocava o nome de Gilson, mas ninguém sabia o Mancha. Ele escolhia os locutores de destaque do rádio para... Só para tirar onda mesmo. Zoar os caras. Dá um toque mais ou menos como é que era. Você lembra aí alguma tirada? Dá para dizer? A gente tem que falar alguma passagem dessa aí, João. Não, eu confesso que agora... Não deu, né? Não. Eu quero que você... E aconteceu com ele, então quem vai contar ele... Você negociando sua ida à equipe de esporte. Boa. Sim, aí foi com o Cabi, mas eu tenho uma outra para contar depois. Então vai. Não, mas Cabi foi o seguinte, Cabi era um cara fantástico, mas de repente ele deixou de falar comigo, ou deixava de falar com alguém, mas depois voltava, né? Aí Prachedo Júnior era o diretor de programação e Cabi querendo me contratar para ser o repórter lá do Baraunas, no departamento esportivo. Na difusora. Eu trabalhava na emissora, mas o departamento era autônomo. Aí eu
Cabi, há bem um ano sem falar comigo, aí Júnior Prachado ligou para Cabi. Não tinha celular, ele ligou. E me passou o telefone na hora já. Disse, camaradinha tá aqui, Jota, olha. Aí eu peguei o telefone, né? Aí Cabi disse, sua proposta, garotinho. Só assim. Ele não falou de sua proposta, garotinho. Boa tarde. Aí ele cumprimentou. Não, aí eu disse, um salário mínimo. Aí ele, descartado, eu disse, um abraço. Tchau, tchau. Não, o final, tchau. Fantástico. Ele queria pagar R$200, eu disse, um salário mínimo. Ele disse, descartado, eu disse, um abraço, tchau. Olha só, essa foi a negociação. 30 mais segundos a rápida. negociação. E a outra, qual foi a outra história que Mas você essa aqui lembra? eu posso contar nos mínimos detalhes, não? Pode, aqui você tem direito, aqui é a liberdade, é o podcast Memória, O YouTube não vai derrubar, não. Ah, não, né? Olha, usando alguns termos para ilustrar. mais ou menos em 1998 foi quando houve aquela escolha da nova loira do Tchan, Sim, que foi a loira... Sheila Mello. Mello, Sheila Mello, foi. é. Porque Substituiu Carla Pérez. É verdade. Aí, já com a fama, eu acho que 1 ou 2 anos de fama já, para onde o Tchan ia, casa cheia, e ele veio fazer um show em Tibau. Já tá sabendo, né? O Tchan. Você veio fazer um show em Tibau. Aí, eu trabalhando na difusora, a emissora saiu do ar meia-noite. Meia-noite, tinha que sair do ar. E eu tinha que dar uns flashes lá da festa do Tchan. Fulião como você. Aí eu não bebo, mas gosto. Mas o Tchan, eu digo, vamos lá. Eu fui com o Zé Antônio dirigindo. Momento especial. Aí, único. com esse Antônio, né, gente fina. Aí quando Conheço. chegamos, Joãozinho, problema, trabalhou na imprensa há muito tempo, trabalhou em várias emissoras na Libertadora, na TV Cabugi ele trabalhou lá. E Joãozinho tomando uma já e querendo ir para o show também. Certo. Eu digo, olha, Joãozinho, a gente vai, mas a rádio sai do ar meia-noite, eu vou dar os flashes, vamos chegar lá de 10 horas, no máximo 9h30, 10 horas, e depois a gente vai embora. Ele disse, aí Joãozinho só fala aquele jeito, não, garotinho, se preocupa não, aquela coisa. O retorno eu dou um jeito. E ele já tomando umas né, aí. Só que a gente tinha que dar um flash também, uma participação. Não lembro na época se era Assembleia de Deus, que estava completando o ano, era da Nossa, igreja. Que diferença aí. Aí a gente tinha que chegar um pouco antes de 8 e pouco. O primeiro flash era na igreja. Era lá na igreja. Depois ia pro Tchan. Quando chegamos ali, você sabe, assim, naquele trevo que tem, acho que é o Ferreira ali na esquina, aí Sim. tinha os pastores de paletó, a turma toda lá, né? Certo. Muita gente. E tinha um telão lá mostrando também eles fazendo ao vivo, aliás, ao vivo para eles lá e depois ia colocar em alguma coisa aí, né? Num vídeo. Só que quando nós chegamos, Joãozinho já melado, imaginou que a gente tinha chegado no Tchan. Nossa senhora. Eita. Aí Confusão. o rapaz lá ao vivo e chamou, aí eu digo, eita, Zé Antônio, aí quem ele chamou o Joãozinho. Aí a gente se escondeu por trás da caixa de som justamente só para ver, eu digo, que coisa boa não vai dar. A tragédia. Aí o rapaz lá, o evangélico, disse, por aqui os companheiros da imprensa de Mossoró. Preletor. Os companheiros aqui da imprensa de Mossoró, é um prazer tê-lo aqui, Joãozinho, é um prazer todo meu, tchau, e não sei o que mais lá. Aí disse, é um prazer estar aqui em Tibau. Aí, a nova loura do Tchan. Aí, na hora... No microfone lá. Aí ele disse, aí ele dançou, ainda fez uma dançazinha Nossa, ainda que cantou viagem. um pouquinho, aí disse assim, o raparigal tá todo em Tibau hoje. Nossa. Aí o cara disse, Sem comentário. meu amigo, Aí foi Tá uma na igreja. falha Você tá realmente aqui- descomunal. você tá aqui numa festa religiosa. Aí ele disse, agora é tarde, garotinho. Agora tá. Agora Deixa já foi. eu contar a nossa aqui. Rapidinho, que tamo aqui, estourando. rapidão. O programa era Gilson Cardoso, né? E tem uma senhora que só me chamava de Gildo, né? Aí, alô, Gilson! Aí, Gildo! Aí, esse programa Gilson Cardoso. Não, eu gosto muito de Gildo, Pablo Scagliardi e Clóvis Valquino. Adoro essa rádio. Maravilha. Gente, a gente estourou o tempo aqui do nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês aí, foi muito bom. Teríamos tempo aí para muitas histórias como essa. E, J. Nobre, rapidamente aí, o que é que significa a memória do rádio para você? E agradecer mais uma vez. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque o que vocês estão fazendo aqui vai ficar para a história, né? E o rádio, a gente tem todos os dias, na minha concepção, quem trabalha em qualquer que seja a profissão, você tem que ir para fazer o melhor,
Na minha opinião, você tem que ir para fazer o melhor. Se não é o que você gosta, então deixe e procure outra coisa. Procure outro emprego, procure uma outra direção, outro direcionamento na sua vida profissional. Parabéns, porque o rádio nunca vai morrer. Quando dizem que o rádio agora acaba, aí é que ele ressurge e cada vez mais forte, mais potente. Valeu, homem do Comando Geral, J. Nobre. Gilson, rádio para você, o que é que significa para encerrar? Cara, o rádio é a minha vida, né? Eu sou apaixonado por rádio, eu vivo rádio 24 horas por dia, eu gosto muito de futebol, mas o rádio, eu estudo rádio, eu ouço rádio, todos os segmentos, toda hora o rádio tá no meu dia e eu estou sempre procurando me reinventar e não me vejo em outro lugar a não ser no rádio. E a memória deve ser resgatada, é o que nós estamos fazendo aqui. Você não imagina E a fita? O quão bem você está fazendo ao rádio. Essa relação aqui foi, mas a gente não tocou, estourou o tempo, mas essa relação desses dois objetos eu trabalhei foi muito comum, né? As gerações de hoje não sabem, ó. Mas eu trabalhei numa rádio que tocava ainda, na Rádio Salinas de Macau, quando eu comecei lá, tocava comercial no cassete. Isso aí vai ser uma outra história. Valeu, gente, amantes do rádio. Valeu. Mais um podcast em nome aqui do nosso apoiador Mr. Capas e Casarão das Noivas. Semana que vem, sexta-feira, teremos outro podcast aqui com mais 2 convidados especiais no Memória do Rádio. Abraço!